Olá, pessoal! Vocês lembram do nosso chaveiro de ursinho e amigurumi? Pois então, atendendo a pedidos, agora ele ganhou um corpinho e eu batizei ele carinhosamente de Ursinho Ted. Então, nesta aula, irei ensinar passo a passo a produzir todo o corpinho, braços, pernas e o rabinho do nosso ursinho. E ele, assim, com esse formato sentadinho, acabou ficando com 11,5 cm, um tamanho bem legal para lembrancinhas e também para decoração, porém achei que para chaveiro ele ficou muito grande. Então, o ideal para fazer ele como chaveiro é pegar um fio de tex menor, mais fino do que o fio utilizado aqui nesta aula. O meu ursinho eu irei utilizar de forma decorativa, então não será necessário o chaveiro. Esta parte aqui do chaveirinho eu vou tirar dele depois. Lembrando que todo o material utilizado na videoaula vai estar aqui na descrição do vídeo, mas também vou deixar aqui uma indicação para um fio, caso você queira fazer ele como um chaveirinho, um pouco menor. Então, nesta aula, iremos tecer somente o corpinho do ursinho. Vou deixar o link da aula da cabecinha aqui no card acima e também na descrição do vídeo. Se você já fez a cabecinha, então vamos partir agora para o corpinho do nosso ursinho, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. Vou colocar antes aqui o meu marcador. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, para cada pontinho, vamos fazer 2 pontos baixos, que são os aumentos. Vamos seguir com esta carreira toda de aumentos até chegar no final, totalizando 12 pontos. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás dos pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue assim repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A sétima carreira será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora vamos fazer um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. E a terceira e última repetição, um aumento e um ponto baixo.
E agora vamos para uma sequência de 12 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. E novamente vamos fazer 3 repetições de um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. E vamos para a terceira e última repetição. Um aumento e um ponto baixo. E agora uma sequência de 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 42 pontos. E aqui nós temos a base do corpinho, que não é bem redondo, as laterais são um pouco maiores. As carreiras de número 8, 9 e 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 10, já está ganhando um formato, ó. E agora então vamos para a carreira de número 11. Vamos iniciar com 6 pontos baixos e tudo que a gente aumentou ali nas laterais nós vamos diminuir. Então aqui 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 repetições de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. E agora a terceira e última repetição, uma diminuição e um ponto baixo. E agora seguimos com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. E novamente 3 repetições de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. Vamos repetir mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. E agora vamos fazer 6 pontos até chegar no final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 36 pontos. E ficou assim o formato. As carreiras de número 12 e 13 serão também de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 13 e agora a de número 14 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos.
As carreiras de número 15 e 16 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Carreira de número 17 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E chegamos então no final do corpinho. E para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora deixamos um fio longo aqui para a costura depois. Vamos puxar aqui o fio e já podemos tirar aqui o marcador de pontos. E está faltando aqui o enchimento. Vamos preencher então com o enchimento, moldando aqui a nossa peça. Preencher bem, moldando a peça. Ó, tá bem cheinho já. E assim é o formato então do corpinho, ó. Esta parte maior são as laterais do corpinho. O fio vai ficar para trás aqui, ó, atrás do ursinho. Aí dá para entender melhor, né? Então ele não é bem redondinho. E agora já podemos então fazer a costura, pegando aqui o fio que vai ficar na parte de trás da cabeça. Vamos pegar a cabecinha, virar ela e iniciar a costura pela parte de trás da cabeça. E aqui, ó, nós vamos contar as carreiras, aqui na parte de trás, ó. 3 carreiras, entre a terceira e a quarta carreira, nós vamos iniciar a costura. Certo? Então, nós vamos inserir a nossa agulha aqui, passando o fio. E sempre cuidando para que ele fique nesse formato, ó, com as laterais maiores. Então, não tem segredo, é só ir passando o fio na cabecinha, entre os pontos, e aqui no corpinho, pegando os pontos da última carreira. Então, a mesma quantidade de pontos que a gente encerrou o corpinho, que foram 18 pontos, né, no final, é a mesma quantidade de pontos que tem aqui nesta carreira que a gente está na cabecinha, entre a terceira e a quarta carreira. Então, é um ponto para cada pontinho desta carreira. Só sempre cuidar a posição para que não fique torto. E aí é só seguir ali na mesma carreirinha, pegando os pontos da cabecinha e seguir contornando aqui com o corpinho, fazendo a costura por toda a volta. Ó, já está certinho, ó, aqui a lateral já está na lateral da cabecinha, então é só seguir com a costura. Ó, sempre conta aqui para ver se está na carreira certinha. E não tem mistério, é só seguir a carreira mesmo, fazendo todo o contorno, já que a mesma quantidade de pontos
da última carreira do corpinho é a quantidade de pontos desta carreira que a gente está na cabecinha fazendo a costura. Então vai dar bem certinho todo o contorno da cabeça e corpinho. Já estou aqui na parte da frente. E já estou aqui quase finalizando a costura atrás da cabecinha novamente, lá onde a gente iniciou. Então, quando chegar aqui no último pontinho, nós vamos dar um nozinho para prender bem o fio, passando o fio por cima da agulha. E agora é só inserir por dentro do corpinho esta agulha, atravessando ele, e dar mais um nozinho aqui de segurança, só para ficar bem preso. E agora sim é só esconder esse fio e cortar. Prontinho, aqui o corpinho já está certinho com a cabecinha. A costura ficou ótima. E agora é só seguir para os braços. E para os bracinhos, vamos iniciar aqui com um anel mágico também. E dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, prendendo já o fio que ficou de sobra do anel. Então, é só seguir com 2 pontos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazer daqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 5 e agora a de número 6 é um pouquinho diferente. Vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora 6 diminuições. Uma diminuição, duas diminuições, três diminuições, quatro diminuições, cinco diminuições e a sexta e última diminuição. E seguimos com mais 3 pontos baixos até chegar no final da carreira. 1, 2 e 3, finalizando então a carreira com 12 pontos. As carreiras de número 7 até a número 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 11 e agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento aqui na mãozinha do nosso ursinho, na patinha dele. Vamos preencher bem primeiro a pata e depois a gente segue com o bracinho. Ó, coloca na patinha até que ela fique firme e bem redondinha. E depois coloca um pouco mais no bracinho.
Já preenchi aqui também o bracinho. E está prontinho, ficou assim. Vamos então para a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 10 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, e agora nós temos que fechar a parte de cima aqui do bracinho, unindo os dois lados. Vamos só puxar aqui o fio. E então a gente vai posicionar desta forma e vai pegar os pontos da frente e os de trás, unindo eles com pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos no total, até fechar todo o bracinho. Agora, o último ponto fica sozinho mesmo aqui. Prontinho. E agora é só cortar esse fio, deixando ele longo para a costura depois. Vamos puxar o fio. E o primeiro bracinho está pronto. E agora é só você voltar o vídeo aqui no início dessa parte do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontinhos. E vamos deixar aqui reservado para a costura depois. Antes de seguirmos com as pernas do ursinho, vamos fazer aqui o bordado das sobrancelhas do urso. Outro dia alguém me falou que estava faltando a sobrancelha do nosso chaveiro de ursinho, então vamos aproveitar para fazer agora. Só cuidar porque a sobrancelha sempre muda toda a feição do rostinho do urso, ou de qualquer outro bichinho. Então vamos fazer ele bem pequenininho aqui em cima, ó. 2 carreiras acima do olho. Vou puxar aqui o fio. E já vou fazer aqui logo abaixo, na carreira de baixo, vou deixar uns 2 pontinhos para a lateral, de 1 a 2 pontinhos. Aqui deu 1 pontinho e meio, na verdade. Vou fazer bem pequena. E eu atravesso já com a agulha para o outro lado, saindo já na mesma posição no outro olho. Ó, na mesma posição ali a gente cuida para que fiquem iguais os 2 lados. E agora a gente desce uma linha também para baixo e faz a mesma coisa. Deixa a mesma distância de pontos, foi 1,5 ponto mais ou menos. Ó, cuida ali para fazer igual. Insere a agulha atravessando a cabecinha, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E agora é só puxar, ajeitar agora, se for preciso, aqui com a pontinha da agulha. Verifica se está bonitinho. Então, a gente vai dar um nozinho ali atrás. Já dei o meu nozinho aqui, então é só esconder esse fio agora atravessando por dentro da cabecinha. Prontinho. E agora é só cortar essa sobra. Vamos tecer as pernas, então, do nosso ursinho, iniciando agora com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior.
já prendendo o fio que ficou de sobra atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 21 pontos. As carreiras de número 5 e 6 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 21 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 7 agora muda porque nós vamos formar o pezinho. Então, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos até chegar no final da carreira. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 15 pontos. A carreira de número 8 nós vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E uma sequência agora de 3 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições e 3 diminuições. E agora 5 pontos baixos até chegar ao final da carreira. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então a carreira com 12 pontos. E aqui já temos então o formato do pezinho. Agora as carreiras de número 9, 10 e 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 11 e agora nós podemos já fazer a colocação aqui do enchimento no pezinho. Vamos preencher bem esse pezinho, deixando ele bem redondinho, moldando ele. E depois a gente segue para um pouco da perninha. Já vai ajeitando o enchimento por dentro, fazendo o formato do pé. E agora a gente preenche um pouquinho aqui da perna. Não precisa encher muito a perna até em cima, tá? Porque senão depois ela não fica dobradinha para ele sentar. Prontinho, agora nós temos que fechar aqui essa perninha do mesmo jeito que a gente fez com o bracinho. Só que ele tem que ficar nessa posição, ó, com o pezinho para cima. Mas ainda está faltando alguns pontos,
Vamos fazer alguns pontinhos até completar aqui, para poder conseguir pegar os pontos depois juntos da parte da frente e de trás. Vamos fazer aqui, eu acho que uns 4 pontinhos. 2, 3. Acho que falta mais um ainda. Aí você verifica aí quantos faltam para vocês. E agora mais um, 4. Então fiz 4 pontinhos baixos, e agora sim eu consigo deixar ele na posição com o pezinho para cima. Então nós vamos fechar com pontos baixos, pegando a parte da frente e a de trás juntas, unindo as duas com pontos baixos. Vamos fazer então aqui os 6 pontinhos baixos, até fechar. E agora o último. Prontinho. E agora é só puxar aqui o fio. E vamos deixar um fio longo para a costura depois. Prontinho, agora é só puxar o fio. E a primeira perninha está pronta. Agora é só você voltar aqui no início desta parte da perna e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas perninhas prontinhas e vamos deixar aqui reservado para depois. Ainda está faltando o rabo. Para fazer o rabinho, também vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo, até chegar no final da carreira, totalizando 9 pontos. A terceira carreira será de um ponto baixo para cada ponto, ponto sobre ponto. Então, nós vamos seguir toda esta carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto, totalizando 9 pontos. E esta é a última carreira aqui do rabinho. Cheguei então aqui no final da carreira e vamos finalizar com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora a gente vai deixar aqui um fio longo também para a costura. Vamos só puxar aqui o fio e tirar o marcador. E nós vamos ter que colocar um pouquinho, bem pouquinho de enchimento aqui, só para preencher, deixar ele com um volume, não deixar ele sem nada dentro, porque vai ficar feio. Então, já coloquei ali o próprio fio ali para dentro. E agora a gente pega bem pouquinho de enchimento, é muito pouco mesmo. E acrescenta aqui, preenchendo ele. Para ficar bem redondinho assim, ó. Está pronto então o rabinho. E agora vamos para as costuras. Vamos iniciar então com a costura do bracinho do nosso ursinho. Vamos posicionar ele aqui na lateral de forma que ele fique com as patinhas voltadas para frente. Ó, coloca assim, desta forma. Nós vamos iniciar a costura bem na primeira carreira, ali abaixo da cabeça. E nós vamos costurar de forma diagonal, que ela fique assim para frente.
Ó, colocando as duas já dá para ter uma ideia. Então ela tem que ficar nesta posição. Vamos iniciar aqui e vamos finalizar a costura bem abaixo, alinhado com a orelhinha dele. Ó, peguei aqui na primeira carreira aqui abaixo da cabecinha e é bem aqui logo após, na lateral do olho, mais ou menos, o alinhamento. Neste caso aqui, você verifica aí para você como está ficando. E aí a gente vai agora pegando os pontos da última carreira do bracinho e vai descendo as carreiras assim na diagonal, fazendo a costura pegando no corpinho e no bracinho. Se pegar bem entre os pontos, esta costura fica invisível. Então não tem mistério, é só pegar bem certinho entre os pontos. E aí vai descendo, ó, até chegar ali que fique alinhado com a orelhinha lá na parte de cima. Ó, mais ou menos, já dá pra ver que tá alinhadinho. Aqui vou fazer este último ponto do bracinho. Então a gente já tem uma noção, ó. Está certinho. O bracinho está pra frente e eu quero que esse bracinho fique preso, porque eu quero ele pra colocar como uma peça decorativa. Então eu quero que ele fique sempre com os bracinhos assim preso pra frente. E as perninhas depois também. Então eu vou costurar esse bracinho posicionando ele já para a frente. Então eu passo o fio aqui, ó, por dentro, saindo ali mais na frente do corpinho. E agora eu prendo o bracinho dele aqui na posição que eu quero. E aí você verifica, e se você quer que ele fique com os braços presos também, continua a costura como eu estou fazendo agora. Se não, é só até ali o último ponto da carreira do bracinho, e aí já pode finalizar. E aí é só ir dando uns pontinhos aqui no corpinho e no bracinho, prendendo ele. E agora eu vou dar um nozinho aqui no braço, para prender bem. Vou atravessar aqui por dentro do corpinho também. E aí não puxa muito para não fazer aqui uma marcação no braço, né? Então a gente não puxa muito o fio. E agora eu vou dar aqui o nó de segurança, aquele que eu sempre finalizo. E agora sim esconder o fio e cortar. Então esta parte aqui do bracinho está pronta e agora é só fazer o mesmo para o outro lado, no outro bracinho. Já estou aqui com os dois bracinhos prontinhos. Já está ficando bem bonitinho, não é mesmo? E agora vamos para a costura das perninhas, que eu também quero que ela fique posicionada para frente, assim, ó, logo abaixo do bracinho, sentadinho. Então eu vou cuidar aqui para que a costura fique assim, nesta posição. Então vamos virar ele aqui de cabeça para baixo para poder fazer a costura. Posiciona certinho como você quer que ele fique aí. Eu vou alinhar assim com o pezinho logo abaixo do bracinho. E vou iniciar a minha costura aqui, cuidando o alinhamento para que fique a costura alinhada, o início dela, com a costura do bracinho, lá em cima. Dessa forma. E aí também não tem mistério, é só ir passando a agulha entre os pontos do corpinho, prendendo com os pontos ali da última carreira da perninha. Só ajeitando aqui porque o enchimento saiu um pouquinho ali. E agora sim é seguir com a costura.
E vai ser costura, assim, também na diagonal, não em linha reta, ó, ele tá na diagonal ali do corpinho. Assim seria em linha reta e assim na diagonal. Dessa forma ele fica com as perninhas mais abertinhas. E agora é só seguir costurando, sempre cuidando a posição na frente se tá certinho, e aí fazendo a costura. Está alinhado e na diagonal. Já estou chegando aqui na última no último pontinho da perninha, e agora eu vou prender aqui com um nozinho, verifica a posição, ele ficou certinho na diagonal, está bem posicionado. E aí, assim, se você quiser que ela fique com a perninha assim, ó, soltinha, você pode já parar por aqui mesmo a costura, né, finalizar por aqui, mas eu quero que ela fique presa, que nem os bracinhos, então eu vou dar o meu nozinho aqui, e agora eu vou fazer uns pontinhos prendendo aqui no corpinho a perninha, para que ela fique de forma que ele fique sempre sentadinho. Já estou finalizando aqui a costura, e agora vou dar um nó então, que já está bem presa ali a perninha. Prontinho, é só cortar. E agora é só fazer o mesmo para o outro lado com a outra perninha, posicionando ela da mesma forma e costurando. Pernas costuradas, está faltando agora somente o rabinho. Vamos posicionar ele aqui de forma que o ursinho fique sentadinho, que não caia para trás, então a gente verifica onde ele fique bem sentadinho, e vai ser onde a gente vai iniciar então a nossa costura do rabinho. Cuidar só o alinhamento aqui para que ele fique bem centralizado ali nas costas do urso. E não tem mistério, é só ir contornando, fazendo a costura. Pegando entre os pontos do rabinho e os pontos do corpinho, fazendo todo o contorno. Sempre cuidando para que o alinhamento fique certinho ali atrás. Já estou aqui finalizando a costura do rabinho, então vou dar o meu nozinho. E agora é só esconder o fio e cortar. Costuras finalizadas e o nosso ursinho Ted está prontinho.
e ficou muito fofo. Uma gracinha, não é mesmo? Eu só acho que para chaveiro ele acabou ficando muito grande. Para usar como chaveiro, eu aconselho utilizar um fio como o Anne, por exemplo, que tem um tex menor. Ele deve ficar quase que a metade do tamanho desse ursinho. E aí sim vai ficar um chaveiro bem lindinho. Assim, ele pode ser usado como um brinquedo, como um objeto decorativo, como uma lembrancinha de aniversário, de batizado, como outras formas, mas com o chaveiro realmente eu achei muito grande. Eu vou tirar esse chaveiro aqui e vou usar ele como uma peça decorativa, porque eu achei ele muito fofo. Agora me conta aqui nos comentários o que que você achou desse ursinho. Gostou? Espero que tenha gostado dessa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!